pessoas, esse é mais um Seleção Geek, eu sou a Raquel, e se você tá procurando bons filmes pra assistir na Netflix, daqueles que realmente valem o seu tempo, esse vídeo é pra você. Então eu separei 8 filmes bem diferentes aí entre si, pra agradar todo tipo de gosto, então já prepara a lista porque você só vai sair com filmaços, mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Se você curte mistério inteligente, daqueles que fazem você desconfiar de todo mundo, anota esse daqui. Vivo ou Morto, um mistério Knives Out, é o terceiro filme da franquia criada por Rian Johnson e talvez o mais diferente e ousado desses 3 filmes. Aqui o detetive Benoit Blanc, vivido mais uma vez pelo Daniel Craig, deixa as mansões luxuosas de lado e vai parar numa igreja decadente de uma cidade pequena para investigar a morte suspeita de um padre nada querido pela comunidade. E o clima muda completamente, o filme flerta com terror psicológico, trabalha temas como fé, culpa e hipocrisia e transforma o mistério em algo bem mais existencial do que só quem matou. O grande destaque do elenco, na minha opinião, é o Josh O'Connor, gente. Ele entrega um personagem cheio de camadas, funcionando quase como um contraponto moral ao próprio Benoit Blanc. Os diálogos entre os dois são afiadíssimos, provocativos e cheios de ironia. Visualmente é talvez o filme mais bonito da franquia, viu? A fotografia usa a luz dos vitrais, sombras e um clima claustrofóbico que deixam tudo mais pesado e tenso. E no terceiro ato, o filme abraça o macabro sem medo nenhum. Não é o mais divertido da trilogia? Talvez não seja, mas é o mais maduro e ambicioso. Se você gostou de Entre Facas e Segredos e quer ver a franquia indo para o lado mais sombrio e reflexivo, esse aqui é obrigatório, é bem melhor do que o Glass Onion, que é o segundo, viu? Esse vale muito a pena. E se esse primeiro filme brinca com fé, culpa e mistério, o próximo troca o suspense pelo choque brutal da guerra. Tem filme que você assiste, tem filme que você sobrevive assistindo, gente. O Resgate do Soldado Ryan, dirigido pelo maravilhoso Steven Spielberg, é simplesmente um dos filmes de guerra mais impactantes da história do cinema. E não é exagero nenhum, viu? Os 20 minutos iniciais com o desembarque na praia de Omaha são tão realistas e brutais que mudaram pra sempre a forma como o cinema relata a guerra. Spielberg joga a câmera no meio do caos, corta o som, mostra o medo cru. Você não assiste, você sente ali. No centro da história está o capitão John Miller, vivido pelo Tom Hanks, liderando uma missão quase absurda: arriscar a vida de 8 soldados para resgatar apenas um homem, o soldado Ryan, interpretado pelo Matt Damon. E é aí que o filme cresce ainda mais. Ele não é só sobre batalhas, mas sobre moral, sacrifício e o valor de uma vida em meio ao horror da guerra. Vale a pena perder vários homens para salvar um só? O elenco é absurdo de bom, com personagens humanos, falhos e memoráveis. Destaque também para Jeremy Davis, que representa o lado mais frágil, covarde e real de alguém jogado no inferno que não pediu para viver. Visualmente, o filme é marcante até hoje. Fotografia acinzentada, câmera tremida, som sufocante, tudo pensado para não glamorizar a violência, mas mostrar o quão desumana ela é. Mesmo com um final mais sentimental, O Resgate do Soldado Ryan continua sendo um filme obrigatório, não só para quem gosta de guerra, mas para quem gosta de cinema de verdade ali. E depois de um filme tão pesado e visceral, a gente vai mudar completamente o clima. Agora é hora de falar de arte, liberdade e identidade. Agora, se você acha que já viu de tudo em cinebiografia, esse filme vai te provar o contrário. Homem com H é a cinebiografia de Ney Matogrosso, um dos artistas mais livres, provocadores e únicos da música brasileira. E o filme tenta fazer jus a isso, indo muito além do formato tradicional. Dirigido por Ismir Filho, o longa aposta numa abordagem sensorial, quase física, para traduzir quem é o Ney. E quem segura isso tudo, gente, é o maravilhoso Jesuíta Barbosa, numa atuação simplesmente magnética.
O filme acompanha desde a infância marcada por repressão, passando pela explosão com os secos e molhados e até a consolidação da carreira solo, sempre usando o palco como espaço de liberdade, provocação e sobrevivência. As performances musicais não estão ali só como melhores momentos, mas como parte da narrativa. Canções como Homem de Neandertal e Homem com H funcionam como extensões da personalidade do artista. Nem tudo é perfeito. O filme sofre um pouco ao tentar abraçar fases demais da vida de Ney, com saltos temporais rápidos e uma sensação de colagem em alguns momentos ali. Ainda assim, gente, a força da presença de Jesuíta Barbosa carrega o longa com facilidade ali nas costas, viu? Homem com H não é uma biografia convencional, é um filme sobre identidade, liberdade, corpo, desejo e resistência. E talvez essa seja a melhor forma de retratar alguém que nunca aceitou rótulos, né? Se você gosta de cinema brasileiro, música e histórias de artistas que desafiaram ali o seu tempo, esse filme é obrigatório. Lembrando, se você gosta de cinema nacional, porque tem muita gente que não gosta e tá tudo bem, tá, gente? E também um detalhe importante é que esse filme aí, eu tiraria as crianças da sala, tá? Não dá pra deixar passando ali na TV com crianças por perto, porque é um filme pra maiores de 18, né? Fica a dica pra vocês. E se esse aqui falar sobre romper padrões e desafiar o sistema, o próximo faz isso no meio de explosões, poeira e caos total. Se Mad Max Estrada da Fúria te deixou sem fôlego, esse aqui mostra como tudo começou. Furiosa, uma saga Mad Max, é o prelúdio do universo criado por George Miller, focado na origem de uma das personagens mais marcantes do cinema de ação recente. Aqui, a gente acompanha a jornada de Furiosa, desde a infância até a juventude, vivida pela Anya Taylor-Joy, numa história de sobrevivência, vingança e brutalidade em meio ao caos de Wasteland. Diferente de Estrada da Fúria, que era praticamente um filme contado só com imagens e ação, Furiosa é mais narrativo. O filme é dividido em capítulos e aposta num arco mais emocional e pessoal da personagem. O grande vilão é Dementus, interpretado pelo Chris Hemsworth, um antagonista falante, carismático e exagerado, né, que divide opiniões. Ele funciona mais como símbolo do caos do que como ameaça silenciosa. A ação continua sendo de altíssimo nível, com cenas práticas impressionantes, perseguições insanas e novas regiões da Wasteland ali sendo exploradas. Ainda assim, o impacto visual não chega ao nível revolucionário de Estrada da Fúria, na minha opinião, né? Mas resumindo, Furiosa é menos espetáculo puro e mais expansão da mitologia, né? Pode não ser tão genial quanto o filme de 2015, que é bem difícil chegar na genialidade daquele, mas ainda entrega um cinema de ação muito acima da média dos blockbusters atuais, viu? Se você gosta de universos bem construídos, personagens fortes e ação raiz, esse filme vale demais aí a conferida, viu? Gosto muito, mesmo não atingindo Estrada da Fúria de 2015, vale a pena assistir. E depois de tanta brutalidade e adrenalina, nada melhor do que um filme pra relaxar e dar risada, gente. Agora, se você quer um filme pra desligar a cabeça e dar risada, esse aqui é conforto puro. 12 é Demais é aquela comédia familiar gostosinha, sabe? Perfeita pra ver num domingo, que pega uma premissa simples e transforma em caos total. Um casal que sempre sonhou em ter muitos filhos e leva isso ao pé da letra. O Tom e a Kate, interpretado por Steve Martin e Bonnie Hunt, têm simplesmente 12 crianças. E enquanto a família vive no interior, tudo funciona na base do improviso, mas acaba funcionando muito bem. A treta começa quando o pai recebe uma oportunidade de carreira numa universidade de Chicago e, ao mesmo tempo, a mãe precisa viajar por causa do lançamento do livro dela. O resultado disso, gente, ele fica sozinho com 12 filhos e a casa vira um campo de guerra, só que versão comédia ali. O filme não é exatamente uma avalanche de piadas inteligentes o tempo todo, né? E ele é bem fórmula anos 2000, com situações bem previsíveis, mas a graça tá justamente no clima de família, na bagunça e na energia do elenco. O Steve Martin aqui tá no modo perfeito.
Caretas controladas, desespero crescente, aquele timing de comédia que segura o filme mesmo quando a história é simples. Se você quer um filme leve pra assistir sem compromisso e que dá aquela sensação de sessão da tarde premium, 12 é Demais é uma escolha certeira, gente. Reúne a família. Esse daqui é pra reunir a família, é pra assistir com a criançada. Vale muito a pena. Mas não se acomoda muito não, porque agora a gente sai da comédia familiar direto para um dos filmes mais perturbadores da lista. Esse aqui não é só um filme de serial killer, é uma das sátiras mais ácidas já feitas sobre o sonho americano. Psicopata Americano, dirigido por Mary Harron, continua assustadoramente atual. Mesmo sendo um retrato dos anos 80, o filme conversa direto com a nossa obsessão moderna por status, imagem e validação social. A história acompanha Patrick Bateman, vivido de forma icônica por Christian Bale, um executivo jovem, rico, bonito e completamente vazio por dentro. De dia ele vive o luxo corporativo de Nova York e à noite ele extravasa suas frustrações da forma mais violenta possível. O filme brinca o tempo todo com essa dúvida: o que é real e o que é delírio? Os assassinatos aconteceram de verdade ou são só a fantasia doentia de alguém esmagado pela pressão de parecer perfeito? Cenas como a disputa dos cartões de visita viraram clássicas porque resumem tudo. Homens adultos, ricos e bem-sucedidos entrando em colapso psicológico por causa de papel e tipografia. O tom é de humor bem ácido ali, pesado, viu? Você ri, mas ri desconfortável. Os monólogos sobre música pop, consumo e autocuidado são absurdos e, ao mesmo tempo, revelam um vazio total do personagem. Além de Bale, o elenco traz Willem Dafoe como o detetive que parece sempre saber mais do que diz, aumentando ainda mais a paranoia da história. Psicopata Americano é violento, irônico, provocador e extremamente inteligente. Não é um filme fácil de assistir, mas é daqueles que ficam na nossa cabeça por dias ali. É um filmaço mesmo, eu achei bem perturbador e o Christian Bale tá maravilhoso, só por causa dele vale muito a pena assistir, viu? E se esse mostrou o lado mais podre do ego e do sucesso, agora é hora de voltar no tempo pra uma guerra que virou lenda. Se você curte épico, batalhas gigantes e histórias que atravessaram séculos, esse aqui é obrigatório. Troia, dirigido por Wolfgang Petersen, leva para o cinema um dos conflitos mais famosos da história, a Guerra de Troia. Inspirado na Ilíada de Homero, mas com uma abordagem mais humana e talvez pé no chão, viu? Aqui, não tem deuses descendo do céu ou interferindo diretamente. A guerra é travada por homens movidos por orgulho, honra, amor e ambição. A história começa quando Paris, vivido pelo Orlando Bloom, foge com Helena, esposa do rei espartano Menelau. Isso desencadeia uma invasão colossal liderada por Agamenon, com o apoio do maior guerreiro grego, Aquiles, interpretado pelo Brad Pitt. O filme gira muito em torno desse dilema clássico do herói: viver uma vida comum e ser esquecido ou morrer jovem e virar uma lenda. Apesar de Aquiles ser o centro da narrativa, quem rouba a cena muitas vezes é o Eric Bana como Heitor, o príncipe troiano. Ele é o personagem mais humano do filme, guerreiro, pai, irmão e alguém que entende o peso real da guerra. Visualmente, Troia é grandioso, batalhas massivas, cenários impressionantes, figurinos e direção de arte muito caprichados. Nem tudo funciona perfeitamente no roteiro, e alguns personagens ficam meio rasos ali, mas o espetáculo entrega exatamente o que promete. É um épico clássico, direto, sem firulas modernas, e justamente por isso continua funcionando muito bem até hoje. Se você gosta de filmes históricos, guerras lendárias e personagens maiores que a vida, Troia é uma escolha certeira e eu acho esse filme muito subestimado. Eu acho ele excelente e quase ninguém fala dele, então vale a conferida, viu? E pra fechar a lista, um filme completamente diferente de tudo que veio antes. Menor em escala, mas enorme em impacto emocional. O último filme da lista começa quase como uma brincadeira e termina como um soco emocional. Druk, mais uma rodada, dirigido por Thomas Vinterberg, é uma comédia dramática dinamarquesa que virou fenômeno mundial
E com razão. A história acompanha 4 professores do ensino médio que decidem testar uma teoria absurda e perigosa. A de que o ser humano nasce com um pequeno déficit de álcool no sangue e que beber um pouco todos os dias poderia melhorar a criatividade, a confiança e a vida em geral. No centro do filme está Martin, vivido com enorme sensibilidade por Mads Mikkelsen, maravilhoso. Um professor apático, preso numa rotina emocionalmente morta. À medida que o experimento avança, a vida profissional melhora, as aulas ganham energia, mas o preço pessoal começa a cobrar sua conta. O grande mérito de Druck é não ser moralista. O filme não aponta o dedo, não simplifica o vício e nem transforma tudo em tragédia fácil. Ele fala sobre vazio, crise de meia-idade, pertencimento e a busca desesperada por sentir algo. É um filme profundamente humano que alterna leveza, humor, melancolia e dor com muita honestidade. E quando chega a cena final, com aquela dança ali inesquecível, o filme se transforma numa celebração agridoce da vida, da perda e da tentativa de seguir em frente. Druck não é só sobre álcool, é sobre tudo aquilo que usamos para anestesiar o medo de viver plenamente. É um encerramento lindo, reflexivo e poderoso. Gente, confira esse filme, ganhou o Oscar de melhor filme internacional no ano que ele concorreu. Vale muito a pena e eu encerrei muito bem essa lista, hein? Esses foram 8 filmes que estão na Netflix e que mostram como o cinema pode entreter, provocar, emocionar e até incomodar um pouco. Agora eu quero saber qual desses você já viu e qual vai assistir primeiro. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas dicas e aproveita e compartilha também com alguém que vive procurando filme bom para assistir. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto toda semana. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, não. Obrigada por ficar comigo até o final. Esse foi mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!